Alô, é isso. Então, agora chega a hora da brincadeira ficar mais séria, né? É isso. É isso aí. A operação inicia com o estudo de mercado aqui e aqui antes, né? Para você que espera aí diquinha milagrosa, não é aqui, né? A gente não vai bater aqui nas dicas milagrosas e nem passar aqui um setup para a galera ficar milionária. E deixa eu deixar bem claro aqui, é um conteúdo de estudo e antes que apareça, né, alguém dizendo aí que é call, né, aqui a gente não vai falar onde você vai entrar, onde você vai sair, né, na operação no real, ok? Porque aqui é para aprender, canal de aprendizado e é isso aí. E por falar nisso, o YouTube gosta quando você dá like, gosta quando você comenta, quando você interage e é isso aí, tá bom? Se você tá me vendo aí, se chegou nesse vídeo, é porque se interessa pelo mercado financeiro, não é isso? Então tá, aqui a gente vai começar a falar, o mercado tá em baixa, né? E a gente tá estudando aqui, ó, lá em novembro do ano passado, né? Que é para não caracterizar nenhum call e para isso aqui ficar bem claro que é um vídeo com a intenção de aprendizado. Aprendizado para quem? Aprendizado para quem? Tá bom. A gente tá aqui no mercado claramente de baixa e vou deixar essa linha aqui, embora a gente já tenha aqui a 200, né? E vou explicar aqui, ó, o que é essa aqui. A gente tem duas médias aqui, uma 17, outra 21, exponencial, que é para mostrar para a gente onde o mercado está desenrolando agora. Se ele está me dizendo que é venda ou se ele está me dizendo que é compra. E a exponencial ela tem essa função, né? Ela gira mais rápido, ok? Porém, a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente vai estudar aqui hoje o dia 7 de novembro. E se eu vou estudar o dia 7 de novembro, quem é importante para mim? O dia anterior. O dia anterior, ok? O dia anterior e talvez um dia após, antes, um dia após não, né? Um dia antes do dia anterior, tá bom? Então vou observar essa região e logo aqui a gente vai entender qual que é o nosso caixotinho do dia. Nosso caixotinho de operações é esse aqui, o nosso caixotinho de operações, tá bom? Vamos nele, a gente também vai deixar ele aqui circulado e bem marcado, posicionado. E aí, antes de fazer as operações, a conversa é essa, tá bom? Antes de fazer as operações, a conversa é essa, tá bom? Eu já tinha dado play aqui no mercado e tô vendo que o mercado vai iniciar aqui. Por isso, agora eu vou fazer os meus estudos. Vou dar play, vou deixar rodar. Enquanto isso, a gente vai conversando e vai entendendo aqui o que precisa e o que não precisa. Se eu tô conversando aqui de que esse é o caixote principal para as minhas operações diárias, logo eu preciso entender o que o mercado fez nos dias anteriores. Eu vou pegar aqui as regiões de pavio. Todo mundo sabe que a gente opera em 15 minutos. Quem é que não sabe que as operações precisam ser feitas em 15 minutos? Se liga aí, operações são feitas somente em 15 minutos, tá bom? Para não entregar dinheiro aí pro mercado, dinheiro que você às vezes nem tem e vai querer entregar pro mercado. Os caras são ricos, são milionários, não pense em ajudar eles assim não, tá? Se você quiser fazer uma doação de dinheiro, é melhor falar para mim, porque eu preciso de dinheiro. Manda o meu Pix e você manda aí o dinheirinho que você ia dar pro mercado, beleza?
Beleza, beleza, beleza. Então aqui a gente vai entender. Ó, eu tenho aqui as minhas regiões de pavio, né? Eu tenho aqui as minhas regiões de pavios aqui na posição, no ponto, né? Vamos chamar isso aqui de fundo, tá? Não de fundo do mercado, mas de fundo para o que a gente vai fazer. Vamos chamar isso aqui de topo, tá? O topo que a gente vai fazer hoje, ok? Então a gente tem essas duas conversas aqui, tá? Definir a região, definir o caixote, foi a primeira coisa, né? Relembrando. Agora eu defini aqui os pavios, ok? Região de pavio. Então agora eu vou para o próximo item. E qual é o próximo item? Eu já tinha falado também das médias, mas eu vou falar de novo, tá? As médias estão aqui, ó. E o mercado está projetando, está trabalhando aqui no intervalo das médias. As médias estão passando entre o mercado. Isso aqui não é bom pra gente, tá? Isso aqui não é bom pra gente. Por isso eu escolhi esse dia aqui para falar, tá? Então é sinal de que o mercado é um mercado amarrado aqui até ele descolar dessas médias, tá? Vamos lá, falar o que tem de importante aqui depois dessas médias. Então já sabemos que o mercado está travado pelas médias, já tá vendo, e sempre as médias, ó, é região de pavio, né? Sempre média é região de pavio, 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 né? Aqui está embaixo, mas é outro assunto, né? Agora vamos falar então por que embaixo no topo tem pavio e por que embaixo também tem pavio. O que é o seguinte, o mercado tem duas situações. A primeira situação é de que ele trabalha descendo e subindo, descendo e subindo. Essa é a condição do mercado, né? Descendo e subindo. Agora, para ele descer é simplesmente descer e subir é simplesmente subir? Negativo. Ele vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, e aí fica esse nheco-nheco. Para que ele mude de direção, aqui, ó, é preciso de tempo. E outra coisa, é preciso de tempo ou outra coisa que a gente pode conversar aqui é liquidez. Então o mercado precisa de tempo, ele vai ficar zigue até subir, ou ele vai ter liquidez. E quando ele tem liquidez, ele vem, faz um zigue, ele vem, faz um movimento mais forte, ter liquidez. Então é isso, tá? O mercado precisa de tempo ou ele precisa de liquidez. Ponto final. Agora outra coisa que a gente precisa entender aqui, ó. E eu vou marcar e vou deixar aqui o mercado funcionando. Pois muito bem. Vou pegar uma linha aqui para ela ficar com uma espessura um pouco maior para servir de ponto. Beleza. Vou pegar aqui a minha linha, a minha seta, que é para eu começar a conversar sobre o que eu preciso conversar. Ó, o mercado desceu, rompeu. Cada vez que o mercado rompe um candle que tem cor diferente, né? E nesse caso aqui, o candle branco, ele foi rompido por um candle preto que desceu, aqui outro candle branco e outro candle preto que não rompeu, né? Agora a gente tem outro candle e esse candle veio, né? E rompeu, agora sim rompeu o branco. Agora tem um branco e o preto não rompeu para cima, ele continuou descendo ainda. Agora vem um branco que não rompe o preto, mas esse próximo branco aqui, ó, rompeu esse preto, ó. Veja que o candle preto, ele tem um início aqui, aí ele tem a mínima lá embaixo, e ele tem um fechamento aqui, e a máxima dele foi igual à abertura. Agora eu tenho o próximo candle que rompe ele, ó, que o fechamento dele ficou acima da abertura desse último candle de descida, ok? Dito isso, então aqui eu tenho dois candles importantes que eu tenho que entender antes dos pavios. Eu tenho esse preto, que ele não é totalmente cheio, eu tenho esse outro que ele vendeu tudo e depois recuou, tá? E agora eu tenho os candles voltando, né? Lembrando, a gente está numa região que o preço está no meio das médias, ou a média no meio do preço, então os movimentos ficam assim mesmo, né? Cheio de pavios, indecisão, se vai subir ou se vai descer. Pois muito bem, agora vou começar a falar de uma coisa muito importante, que é
a região de liquidez. A região de liquidez eu tenho aqui, ó, porque esse candle foi o primeiro que passou esse candle aqui, ó. Então eu tenho aqui uma liquidez aqui. Eu posso chamar de uma, tá? Mas eu não vou utilizar ela. Eu vou utilizar desse outro candle aqui, que foi o próximo e que me deu uma liquidez, né? Vou deixar o outro aí sinalizado também, só porque eu vou para frente falar dele, então eu já vou deixar ele sinalizado aqui também. Vou deixar ele aqui sinalizado. Pois muito bem. Agora, onde eu tenho a próxima liquidez? A gente sabe, ó, que toda vez que eu rompo um candle de cor diferente no sentido contrário, essa região forma uma liquidez. E aqui eu subo, é a mesma cor, é branco, esse candle continua branco, esse candle é que cor, hein? Esse candle aqui, veja bem, é preto e branco. Agora eu tenho um candle preto que volta aqui, ó. E agora eu tenho um outro candle branco que rompe totalmente esse candle aqui, ó. Então essa região aqui é o que? O que se caracteriza essa região aqui do candle, do fundo desse candle branco que passou a abertura que rompeu totalmente a abertura do candle preto. Esse candle eu posso afirmar e vou afirmar que ele é uma região de liquidez. Eu vou deixar ela bem certinha aí, que é para ele me ajudar a funcionar. Pois muito bem, agora eu tenho outro candle para baixo que não foi rompido para cima. Eu tenho mais dois brancos para cima, eu tenho mais um preto, região de indecisão. Eu chamei de pavio já no início da nossa conversa. Então, muito bem. E agora eu tenho um branco e eu tenho dois pretos. Só que esses dois pretos não romperam o branco. O primeiro preto não rompeu o branco. Então, eu não vou chamar isso de uma região que possa ser aqui uma região de liquidez, mas eu tenho que encontrar uma terceira região de liquidez e eu vou encontrar ela aqui, que é já. Olha aqui, eu tenho essa região aqui, ó, desse candle branco pequeno, que ele pode sim ser chamado de uma terceira região aqui nesse contexto. Agora na descida, eu tenho um candle branco, que foi rompido por dois candles, né? Já que eu estou em uma região misturado aí do preço com as médias, né, exponencial, então eu vou chamar essa última região aqui de área de região de liquidez para esse topo, que eu estou chamando isso aqui de topo. Agora eu tenho de novo um candle branco todo para cima, que ele é buscado aqui, ele é chamado para ser vendido. E aí ele vem e esse candle aqui rompe ele completo. E aqui agora onde eu vou colocar a minha área de liquidez nesse candle? Eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a liquidez de venda. Então vou trocar a cor aqui só para não ficar misturado. O vermelho eu vou colocar como venda e o azul eu vou colocar como compra. Beleza? Já aqui no processo, ó, já que aqui esse candle branco, ele também começa a ser rompido por um candle preto, né? E aí eu preciso entender tudo isso aqui, ó. Esse candle, eu vou chegar nesse, mas agora eu vou explicar isso aqui antes, ok? Esse candle branco, ele sobe e aqui esses dois vêm e não conseguem romper, ok? Tá claro isso, né? Esse candle branco vem e não consegue romper o preto para cima, ok? E eu tenho mais um candle preto que vem e não consegue romper. Eu tenho outro branco que vem, ele rompe até em pavio, mas ele não rompe em corpo. Porém, esse próximo aqui, ó, ele rompe o branco, o preto, rompe o branco, inclusive em corpo e em pavio. Então, ele para mim é sim uma região de liquidez. Eu vou marcar ele. Por que eu vou marcar ele? Eu preciso de 3 regiões de liquidez, gente. E se eu preciso de 3, eu tenho que achar onde o mercado vai trabalhar. E se o mercado vai trabalhar aqui, eu vou fazer de tudo para encontrar esse mercado. E aqui está ele, tá? Aqui a gente tem essa região de liquidez. Já vamos escrever aqui
o que é cada uma dessas regiões. Essa aqui é a, vou colocar maiúsculo, é a primeira região de liquidez, de compra. Essa é a primeira região de liquidez de compra. Eu vou encontrar a segunda, que a gente já encontrou, eu só vou escrever. Essa aqui é a segunda. E a outra vai ficar bem aqui na loucura, mas é essa mesmo. É a terceira. E a gente está nas médias, né? Então, se a gente está nas médias, aí tá tudo certo. Essa é a terceira região de liquidez. Vou aumentar mais aqui para isso ficar bem aí, já que a gente está observando só esse contexto do dia anterior, né? A gente está em 15 minutos, só assim tá bom o gráfico, né? Não é bom a gente deixar ele muito pequeno, muito grande e nem muito pequeno, né? Isso precisa ser entendido também, tá bom? E logo aqui agora eu vou ter as outras três regiões que eu já marquei também. É a terceira região de liquidez agora em venda, e aqui é a segunda região agora em venda, e essa aqui é a primeira região agora em venda, ok? Ficou uma em cima da outra, tá? É porque é assim mesmo, tá? O mercado tá travado aqui nesse meio, e é isso que vai rolar aí por enquanto, ok? Tá, já que o mercado vai ficar parado aqui nesse meiuco, é outra coisa importante a gente entender aqui, ó, nunca deve operar as regiões de pavio, ok? Então aqui eu já sei que é região de pavio, tá bom? Eu não vou operar essa região enquanto eu não tiver a certeza de que pode ser operada, tá bom? Essa região, ó, e quando que pode ser operada então a região? Por exemplo, ó, agora eu estou tendo um momento que é legal de ser operado. Ó, o branco foi rompido todo para baixo. Tá vendo que foi rompido todo para baixo? Porém, esse é o primeiro candle do dia. Só o primeiro candle do dia. O mercado está começando agora, né? Então, é possível que o mercado esteja apenas finalizando o ciclo aqui da parte superior, ou ele está já indicando para onde ele vai trabalhar no decorrer do dia inteiro, tá bom? Então, isso aqui é bom que ele está fechando, e ele já está fechando aqui nos tempos dele, porém, aqui tem uma coisa a observar. Aqui, ó, é a primeira região, é uma região de liquidez, e é onde o mercado está vindo pela primeira vez. Olha aqui, o mercado está tentando voltar, ó, desde que aconteceu essa liquidez aqui, o mercado só foi embora. Ele aconteceu essa liquidez, aí eu estou falando dessa região aqui, ó, ele só subiu, ele não veio até aqui, ó, ele rompeu a terceira, rompeu a segunda, e agora que ele testa aqui essa região. E essa aqui é uma região apropriadíssima para fazer uma entrada, ok? É uma região apropriadíssima para fazer uma entrada, né? Bem aqui na área de liquidez, tá? E outra coisa é não sair correndo atrás do candle, tá? Você viu que o candle veio aqui, eu coloquei uma compra, mas ele não pegou essa compra, tá? Então não sai correndo atrás do candle não. A entrada, você tem o local dela, que é nas liquidez de compra, e o ideal é que seja feita na primeira liquidez, tá? Porque aí o mercado está forte. A segunda liquidez é uma região boa, mas ela tem que ter já rompido a terceira região, e a gente vai falar disso, para depois você poder operar. Agora a terceira região de liquidez é horrível. Você vai pegar 3, 4 pontos, 5 pontos, e o mercado vai ficar nas idas e vindas, e vai ficar nas linhas de pavio, porque essa região é uma região de pavio, e a gente volta na primeira conversa que a gente teve, de que o mercado precisa de tempo ou o mercado precisa de liquidez. Se ele precisa de tempo e ele não está girando, ele vai ficar pavio, 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 às vezes fica uma tarde inteira só de pavio. Como você vai operar? Não tem jeito.
essa é uma região ou de média, ou de topo, ou de fundo, ok? Sempre acontece essa espavia nessas regiões, tá? E aí ele está tentando mudar de direção, está tendo tempo para mudar, tendo tempo. Ou então ele tem liquidez. Quando acontece a liquidez, é na hora, ali tem dinheiro no mercado e tem interesse de pessoas comprar, ok? Tá vendo que eu disse para não correr atrás do preço? Tá bom, o mercado já veio aqui e já deu a entrada. E onde eu preciso colocar de imediato o meu stop? Aqui, ó, o meu stop precisa ser um ponto abaixo da região de liquidez desse candle branco, porque a minha entrada foi por causa da primeira região de liquidez e a primeira região de liquidez está no branco. Como que eu sei que essa é a primeira região de liquidez na compra? O mercado desceu, vou colocar reto aqui que desceu, né? Aqui ele fez isso e aqui ele desceu até embaixo aqui, ó. Agora ele fez isso, ó, fez um pullback dentro do próprio candle, ele faz esse movimento, ele vem, ele volta e aí ele sobe, fazendo aqui a região de liquidez. Quando o mercado está mais direcional, esse ponto fica mais visível. Ou se a gente pegar esse movimento que a gente acabou de fazer agora e colocar ele em um tempo de 1 minuto, de 2 minutos ou de 5 minutos, isso vai mostrar para a gente que os candles estão subindo e descendo. Mas para mim isso não interessa, não é o que eu quero. As operações só serão feitas em 15 minutos. Os estudos só serão feitos em 15 minutos, que é para não ter nenhum outro viés de entendimento. Porque, na verdade, ó, de 15 minutos para baixo é só viés de falsos entendimentos e jogar dinheiro fora, fazer operações incorretas e quebrar a banca. Pois bem, se o mercado já aconteceu isso e a gente já está na operação, agora o que precisa ter consciência aqui? Ter consciência aqui de levar o nosso ponto até a segunda liquidez, no mínimo, tá? Então 18 pontos é o que a gente precisa buscar aqui nessa compra. Lembrando que ó, o mercado é a primeira vez que tocou a primeira região de liquidez. Ele vai buscar outras regiões, enquanto ele vai buscar força, né, para ele conseguir romper essa primeira região aqui de liquidez, ok? Então, dito isso, agora a gente vai observar as próximas mandracagens aí do mercado, ok? Tá vendo? Ó? Quando você pensa, ó, primeiro candle do dia, você pensa, agora eu vou vender e vou embolsar, vou encher a sacola, né, de cascalho, de pedrinha, de cascalho, né, de nota de 200, você vai levar um stop logo, tá? Porque não é assim, ó. Vamos olhar de novo, ó, o mercado vinha, né, veio aqui, o mercado vinha, né, vou aproveitar aqui enquanto o mercado está funcionando, né, e vou mandar aqui para a velocidade 10, que é para a gente ganhar tempo enquanto eu falo isso, né? E o que eu estava falando mesmo? Eu ia falar aqui do retorno, né? Ele tenta buscar, tá vendo? Aí ele vem, ó, faz isso, ó, e ele passa na loucura a terceira região de liquidez de compra e ele rompe também a segunda região. Porém, quando ele faz isso, a terceira e segunda região, ele fica indo e vindo, fazendo o teste. É a região de pavio, é ali no meiuco das médias móveis. Então, ele sobe, ele desce, aqui ele não rompe mais, aqui ele fica dentro, aqui ele vai lá na terceira região de liquidez de compra, volta para a segunda liquidez de compra, aqui ele rompe esse candle e aí agora ele inicia o dia, né, se soltando, abre com gap e vem buscar a primeira região. A primeira vez que ele veio buscar a primeira região de liquidez, que foi essa, a primeira região de liquidez de compra. E é óbvio que o movimento vai voltar, porque se
Se o mercado prepara uma compra, é lógico que ele vai comprar quando chegar nele, ok? Isso aqui é óbvio, é óbvio. É isso que as grandes aí, os grandes players praticam. Veja que fechou aqui, ó, ele pega a primeira região, vai com tudo e aqui ele já está buscando a segunda região de liquidez de compra e olha como ele rompe e vai. Ele vai buscar agora a terceira região de compra, que essa aqui ainda está funcionando, que já é a terceira região de venda. Olha como passa, olha como o movimento passa, ele é rápido para levar isso aqui, porque é contra a tendência. E um movimento, um alvo para fazer contra a tendência, ele é rápido, ele tem liquidez, ele tem pressa, ele busca, e ele vai e ganha o mercado. Agora a gente precisa observar o mercado sem euforia. O local de entrar era aqui na região, na primeira região de liquidez. Quem não entrou não pode entrar, tem que esperar o movimento fazer outras coisas. E a gente já vai conversar do que é essas outras coisas para que isso aconteça, tá bom? E eu me lembrei de um assunto aqui, enquanto o mercado não vai, ó, já pegou e já deu os pontos que tinha que dar, ok? Já tá lá, e aí vamos tirar o nosso stop daqui, né? E o que eu ia falar? Ia falar do seguinte, ó, esse é o primeiro movimento que caracteriza as regiões de liquidez, ok? O famoso pivô, né? Aqui teria uma bolinha para pivotar, aqui teria outra bolinha para pivotar. Pivô, giro, onde o movimento muda de direção. Estou indo para frente, vou voltar para trás. Estou indo para frente, vou voltar para trás, ok? Ok? Pivô, para frente, para trás, tá bom? É isso. Bora lá tirar esses desenhos, né? Já que esse é o pivô que leva para o movimento, ó, ele busca a terceira região, volta, aí ele vai e manda ver na terceira e na segunda região, fazendo aqui o pivô. E aí logo esse primeiro candle é a segunda região já nesse caso aqui, e esse aqui é a primeira região de liquidez para venda, ok? O movimento agora já testou e lembre, é a primeira vez que ele está vindo aqui também. Então eu já vou mandar uma venda aqui? Não, eu tenho que esperar. Agora o movimento precisa me mostrar. Vai que ele vai embora, Já que aqui, ó, eu disse que o movimento precisa de quê? O movimento precisa, deixa ele aberto. O movimento precisa de quê? De tempo, né? De tempo, onde ele vai ficar zigue-zagueando, ou de força, onde ele vai embora. Foi o que aconteceu aqui, ó. Liquidez, ele foi embora. Agora vai se eu vendo aqui e esse cara manda lá para cima, ok? Ele precisa de ele está em descida, mas isso aqui é 15 minutos, só tá rápido assim porque a gente acelerou o nosso tempo. Agora eu preciso de entender o que o mercado vai fazer para, sim, depois que ele decidiu o que fazer, eu fazer alguma coisa. No mínimo eu tenho que esperar o mercado voltar aqui nessa terceira região, tá? Porque se ele volta nessa terceira região, é sinal de que ele já perdeu a primeira região de liquidez, já perdeu a segunda região de liquidez, né? E ele está buscando a terceira região de liquidez já na venda, tá? E aí sim eu posso fazer a minha operação. Eu só faço a operação depois disso tudo confirmado, ok? Então esse é um ponto muito importante que deve ser levado sim em consideração e precisa ter muito critério. Então bora, ó, esse candle foi rompido totalmente por esse e chegou aonde? Chegou na terceira região de liquidez. E agora o que eu vou fazer? Eu, em primeiro lugar, vou colocar aqui uma nova entrada, porque essa região vai ser testada novamente. Eu vou colocar aqui bem no ponto em cima dela, tá? Essa era a terceira região de venda, que está sendo consumida. Portanto, essa aqui ainda continua funcionando, essa segunda região aqui, segunda com a terceira, né?
Agora aqui, ó, eu já vou posicionar uma outra aqui, já que esse candle foi rompido totalmente para baixo, eu vou colocar uma outra região aqui de venda, que agora vai começar a funcionar da forma com que eu espero que aconteça, tá? Porque essas daqui já ficaram no passado, essas daqui já ficaram no passado, e agora eu tenho aqui, posso dizer aqui com categoria que essa já é a primeira região de venda, a primeira liquidez de venda já que o mercado marcou. Essa daqui, eu vou segurar a onda dela daqui, mas daqui a pouco eu vou precisar trocar também. Já posicionei. Se essa região não vale mais, então deixa eu tirar ela daqui, porque agora ela só me atrapalha, né? Se ela só me atrapalha, eu vou tirá-la daí. E é isso. É isso. Ufa. Aqui eu tenho já um candle. Olha só o que a gente tinha falado aqui, né? O mercado foi, tá? E aqui, como tem liquidez, ó, ele tá vindo rapidão, e ele já veio e procurou aqui essa segunda região de liquidez na compra, a terceira que a gente tinha aqui de liquidez de venda, e ele já está movimentando aqui, tentando buscar as suas as entradas, tá? As entradas, ok? Esse ponto aqui é um ponto muito interessante, ó, porque esse spinning top na cor uva que aconteceu aqui, ele é duas coisas, né? Ele é região de pavio, que foi rompida aqui na venda, ele é também região de pavio, aqui no dia anterior foi rompido na venda, por isso a gente deve chamar ele de um topo agora. É um topo, né? Topo de quem? Topo da região, topo do caixote que a gente está trabalhando hoje, e não topo do movimento do preço, que não é, né? É óbvio que não. Tá descendo aí o preço, ok? Então, esse candle aqui, ele é um candle que precisa ser vendido, principalmente depois de ter sido rompido e depois de ter rompido já a terceira região que a gente tinha marcado aqui, ó, que foi desse candle, a gente marcou essa região, né, sendo como a terceira região de venda, e ele já veio e já rompeu, ó, ele já rompeu ela, mesmo que em pavio, não rompeu por completo ainda, porque o rompimento por completo é só quando fecha aí o candle abaixo, né? O fechamento acontece abaixo e não a mínima, né? Nesse caso aí foi só a mínima, por isso a gente chama de rompimento somente em pavio, que é um perigo, né? Pavio é perigo, tem que esperar romper ele no corpo, ok? No fechamento, tá? Mas a gente não vai operar aí, então não interessa isso ainda pra gente. A gente pode continuar deixando o mercado rolar. E aliás, a nossa operação, ó, veio aqui a primeira vez, a gente não entrou, porque isso aqui tinha uma liquidez muito forte. Agora a gente já sabe que o mercado rompeu para baixo, né? Rompeu o spin totalmente para baixo, aqui ele rompe, ó, né? Rompe cheio, e aí ele desce, né? Agora sim a gente pode entrar lá, pode ter entrada aqui. Lembre de novo, ó, aqui está acelerado em 10, né? Se está acelerado em 10, lembre que isso aqui é 15 minutos. Ó, demorou 15 minutos para acontecer isso. Aqui meia hora para acontecer isso. Agora está acontecendo mais meia hora para acontecer isso, né? Não vai ficar na loucura e entrar aí no local inadequado do movimento só porque isso aqui parece ser rápido, né? Que na verdade não é, né? Tá gastando aqui, ó, tempo para que isso aconteça, tá? E exatamente porque ele veio com liquidez, aí o mercado é o que? É tempo ou é liquidez? Ele agora está gastando tempo para que ele retome a descida ou para que ele retome a subida, ok? E é isso, tá? Nunca fique com viés, nunca. Espere o mercado dar os sinais e espere onde são os sinais precisa ser operado, ok?
Mais outra conversa aqui, ó, de que o mercado quer descer. Ele está indeciso, mas está rompendo, mesmo que em pavio por enquanto, né? Ele está rompendo aí nas vendas, ok? Ele está rompendo nas vendas. Vamos deixar aqui a nossa região. E aqui está a nossa entrada. E aqui a gente tem pavio. E a gente sabe que a entrada está aqui em cima. Porque a entrada, ou ela é sempre na abertura, né, do candle, no fechamento, né? Ou então aqui na abertura. Então a gente ele às vezes vai um pouco mais, e a gente, sabendo disso, já joga aqui em cima a nossa entrada na venda e aguarda o movimento acontecer. Por enquanto, região de pavio está consumindo tempo aí para que isso seja vendido ou para que seja comprado. Vamos ver para onde o mercado vai, mas se o mercado já deu sinal de que vai descer, e aqui então a gente tem que entender que a região é vontade de ser vendida, Bora esperar para ver o que acontece. E se o mercado descer e eu não entrar, sai correndo atrás dele? Não, né? Você espera a próxima entrada, vai acontecer outra coisa igualzinha, vai acontecer, né? E aí pronto. Agora a gente já tem aqui uma condição de isso aqui desceu tudo, tá? Ele abriu aqui, subiu, mas aqui vendeu tudo. Então esse é um candle totalmente cheio, um candle muito forte de venda, Agora aqui a situação já começa a mudar, e a gente ou entra na operação ou espera por uma próxima situação, né? Aqui vem esse outro candle forte, branco, né? Aí a gente vai entender o que é. Pronto, ó, veja que ele vai com tudo e ele volta na primeira região, que ele não tinha voltado ainda, ele tem que voltar na primeira região. É por isso que a entrada está lá, aguardando, né? A gente ainda tem 5 minutos para o fechamento desse candle aí, né? E ele vem forte, ó, ele abre e vem forte, porém, ó, veja como ele trabalha, ele recua, ele bate na primeira região de liquidez de venda e desce, tá? Porque isso aqui formou já o pivô de descida. Esse aqui já é o pivô de descida. Ele só está consumindo tempo. Aqui ele já consumiu meia hora, mais meia hora, mais meia hora, e aqui ó, ele está consumindo mais, tá? Então a gente pode ter aí os movimentos mais demorados e podem chegar a 2 horas de prazo, 3 horas de prazo, 4 horas de prazo, né? A gente só tem que entender isso aqui. Ele está trabalhando aqui nessa que a gente chamou ainda de terceira região de liquidez de venda, que era aqui. Essa região sempre é muito fraca, e como eu já tirei a primeira e a segunda, né, da região anterior, então eu vou tirar desse aqui também, vou deixar ele lá, tá? E aqui o mercado vai ficar assim, essa aqui como sendo a primeira região de liquidez. E agora eu preciso entender se esse aqui continuar para baixo, ele vai ser a nossa segunda região de liquidez. E é o que está acontecendo, ele está indo embora, tá? E a gente não entrou aí, não, ele não pegou, segunda região, ele não pegou, o movimento não pegou, tá? E agora ele já rompe aqui a segunda de novo, ó, já rompe cheio, né? E aqui pode ser a nossa segunda, porém o candle não fechou. E aí a gente tem que saber o que fazer. Corre atrás do preço, espera o preço chegar no seu final, ou a gente vai que vai. Pronto, já rompeu a segunda região. Então a gente agora precisa operar, e a operação é aqui na segunda região, que vai fazer a entrada.
E se ele não fizer aqui a entrada na segunda região, aí a gente aguarda outra oportunidade, porque vai aparecer oportunidade. O que não pode é perder. Aqui já começou a voltar, né? O que já começou a voltar. E aqui é a região onde precisa ser buscada, ser vendida. Região inteira de venda. Primeira região de venda, a segunda região de venda, porque esse aqui marcou, né? Esse aqui foi a nossa segunda liquidez de venda. Agora esse aqui, se ele rompe para baixo, ele não é liquidez aqui, tá? Ele não é liquidez. Aí ele vem buscar a primeira região de liquidez de novo, e ele vem buscar os próximos movimentos aqui do mercado. A gente já tentou entrar 2 vezes no mercado, viu que a gente não correu atrás de nenhuma vez, né? Então o movimento precisa ser entendido assim. Se não entrou, não entrou. E aí a gente vai. Aqui a gente tem mais um outro local que pode ser entendido como liquidez, mas o mercado já está muito baixo, ele já desceu tudo e a gente não entrou. E aí agora a gente espera, porque aqui formou mais outra região e pode ter sido mais uma região de liquidez, de venda, e a gente não operou porque está acelerado. A gente já tinha feito uma operação e agora a gente não vendeu. Onde deveria sim ter vendido. Porque aqui, se a gente chega na segunda, na terceira região, essa aqui era uma região de liquidez, de venda, e a gente estaria chegando no alvo. Como já está chegando aqui, ó, o alvo é sempre aqui era o alvo, né? A parte baixa da liquidez de região, já que ela tinha chegado aqui, agora ela vai chegar e vai romper essa região, ok? E é sempre assim que acontece, e é todos os dias, e aí é só aguardar a oportunidade. Se a oportunidade de entrar na operação acontecer, entre na operação. Se não acontecer, busque a próxima região. Se mesmo assim não conseguir entrar, então não faça mais nada, não corra. A partir da terceira região de liquidez, não entre na operação. Tá? Essa é a recomendação, não entre. Aqui a gente já rompeu a terceira região de liquidez. Foi a primeira, foi a segunda e foi a terceira. Todas as vezes que rompe um candle no sentido contrário, aí se forma a região de liquidez, bem essa área aqui, onde o candle abre, faz a máxima e aí ele retorna e desce bonito. Então perde aqui todo o mercado, né? E aí, ó, essa é a região de liquidez. Aqui a mesma coisa, aconteceu um outro, porque rompeu e desceu, Agora a gente já está buscando aqui regiões mais baixas. E é isso, falou? Se tiver dúvidas sobre região de liquidez, de onde entrar, de onde colocar stop, e se quiser que a gente fale mais de regiões de mínima, mais, não entendeu aqui o que é a primeira região de liquidez? Fala, comenta, pergunta, quer saber mais por que está tudo emboladinho aqui? Pergunta. E por que não pode operar região de pavio? Pergunta, porque isso aí dá um bom resultado e uma boa história aí para a gente conversar. E quer aprender também por que está numa região de baixa. Veja só, está vendido desde dezembro de 2024 até hoje, ok? Então é isso, e é assim que vai terminar o nosso vídeo. Até a próxima. Não deixe de dar o like,
Não deixe de se inscrever. Conversa aí com a gente aí pro YouTube entender que está sendo um conteúdo